quais são as dicas gerais que a gente pode dar para o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte, se preparar para uma entrevista? Bom, gente, eu acho que primeira coisa, né, que o vendedor ele precisa ter em mente que ele está indo para uma entrevista de vendas, né? Então, acho que nada mais interessante do que ele entrar no clima do processo de vendas. Boa! Processo comercial, né? Então, primeiro ponto, estudar a si. O famoso autoconhecimento, né? Se estudar para quê, né? Primeiro que é muito importante, né? A gente ter o autoconhecimento, a gente se conhecer, para a gente poder alinhar os nossos objetivos, né? Ter os nossos objetivos claros e muito definidos. Boa! Para a gente poder entender para onde que a gente quer ir, né? Qual o norte a gente quer caminhar, para qual empresa a gente quer trabalhar, qual o produto, qual o serviço, né? Qual o segmento, né? Então, quando a gente tem esses objetivos muito claros, fica muito, de certa forma, mais fácil, né? Pra gente poder caminhar ali para uma entrevista, né? Esse ponto, né, da gente não ter, muitas vezes, o objetivo claro e definido, quando a gente vai analisar um currículo, né? A análise totalmente fria, né, falando aqui. A gente pega aqueles currículos muito pinga-pinga, né? Sabe o famoso pinga-pinga? A gente, infelizmente, né, tem esses vendedores que muitas vezes a gente não sabe o motivo pelos quais eles ficam pouco tempo nas empresas. Então é alguém que tem, tipo, ao longo do ano passado, por exemplo, 2023, passou por 3 empresas, por exemplo. Exato, Lê, exato. Tem óbvio que a gente tem um momento de pandemia, que a gente precisa realmente olhar ali o tempo, né, 2020, 21, até um pouco do 22, né, que ainda estávamos em pandemia, que a gente precisa abrir exceções naquele período ali para poder entender realmente como vendedor o que aconteceu, né, se realmente foi motivos pandêmicos, né. Mas a gente tem muitos vendedores que ficam nas empresas muito pouco tempo, né? A gente pega currículos que tá 4 meses, 6 meses, dentro de um mesmo ano ou dentro de 2 anos, né? É muito pouco tempo, né? Não faz nem aniversário na empresa, né? E isso, fazendo uma análise totalmente fria, na visão do recrutador, são vendedores que não têm objetivos muito claros e definidos. Uhum. Entende? Então, acho que isso muito... atrapalha bastante. Isso atrapalha muito pro mercado. Eu acho que muitas pessoas não têm essa consciência de que atrapalha muito pro mercado. Para você conseguir conquistar, né, novos empregos ali que estejam dentro do teu desejo. Entendi. Né? Isso realmente atrapalha muito pro mercado. E muitas vezes acontece de você nem conseguir chegar para uma entrevista porque o teu currículo, ele já tá, de certa forma, um pouco queimado. Né? Mas e aí, o que você acha que de repente um amigo ouvinte teve esse caso, participou ali de um intervalo muito pequeno de... O que é melhor fazer? Tirar uma das empresas, ficar ali com um slot grande ali, sabe? Eu fiquei parado 6 meses. O que você acha que seria interessante nesse caso específico? Eu acho que depende muito, é muito relevante, né, de casos para casos, mas se você tem outros períodos maiores em outras empresas, seria uma possibilidade deixar um lote realmente no currículo, assim, na minha visão. Acho que o Dani pode também falar um pouquinho sobre isso na visão dele, mas eu acho que seria uma opção, e aí sim... Não é um problema, né? Às vezes ele ficou 2, 3 meses ali off e tudo mais. Não, mas muitas vezes também... Mas não pra mim, né, quando eu tô analisando um currículo. Sim, mas muitas vezes também pode ter acontecido algo dentro da empresa, né? Não pagou comissão, enfim, né? Diversos... A gente vê várias coisas acontecendo, né? Quando a gente conversa com os vendedores que têm esse tipo de característica, né? Puxa, ficou pouco tempo em algumas empresas e tal... E a gente tem a oportunidade de questionar, né? Putz, uma empresa não estava indo bem, teve corte de custo. Grande parte das vezes a gente entende que não foi a vontade do vendedor. O vendedor gostaria de ficar mais tempo nas empresas, mas a empresa teve corte de custo, a empresa não estava cumprindo com a parte dela, né? Nem sempre é uma vontade do vendedor fazer esse movimento, né? Tipo, não gostei, vou fazer outra coisa. Não gostei também, vou fazer outra coisa. Existem vendedores que fazem esse movimento, né? De pular de uma empresa para outra,
porque não estão satisfeitos, né? E existem as pessoas que acabaram rodando um pouco mais, né, por forças maiores, né? É sempre legal o recrutador, se o currículo está mais interessante, dar a oportunidade do candidato explicar os movimentos, né? Mas quando a gente está numa primeira leitura fria, né, Lu? Sim, isso daí realmente, porque assim, a gente precisa deixar claro, né? Às vezes a empresa coloca pra gente que, poxa, quero uma pessoa dedicada, que já tenha passado por algumas experiências, que tenha ali experiência aí de 1 ano, 2 anos na mesma empresa. E aí a gente não consegue encaminhar essa pessoa para entrevista, por exemplo, né, Lu? Sim, exato. Essa oportunidade mesmo da pessoa, né, do vendedor, poder explicar a tua jornada ali, né, das suas experiências anteriores, realmente é muito importante. Mas realmente, na análise totalmente fria, de novo, né? Fria, porque a gente realmente não sabe o que aconteceu ali, né? De fato. É um pouco prejudicial, sim, para esses vendedores, né? Que ficaram ali tão pouco tempo, né? Aquela frase, não sei nem se tem dono. É aquela frase que diz assim, né? Quando a gente não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Sabe? E quando você falou do objetivo, claro, né, Lu? Às vezes a gente vê alguns currículos e uma atividade que a pessoa fez não tem muito a ver com a outra, né? Às vezes a gente vê que o cara realmente, trocou um pouquinho, né? Ficou 6 meses aqui, ficou 8 meses ali e tal, mas são empresas de ramos parecidos, né? Saiu de uma imobiliária, foi trabalhar numa construtora, aí foi trabalhar em outra imobiliária. Esse cara parece saber o que ele quer, né? Ele teve algumas trocas de empresa, mas dá pra ver que é uma pessoa que tá querendo seguir carreira no ramo imobiliário. Tá. Né? Mas tem alguns que... E aí é positivo. É positivo. Dá pra Sim. gente entender que, poxa, a pessoa sabe fazer isso daí, né? E tá querendo continuar fazendo, né? Mas às vezes a gente percebe que nada tem a ver com nada, né, Lu? Sim. A pessoa tá... Muitas vezes, Você percebe nitidamente que entrou na próxima coisa que foi uma oportunidade, né? Eu sei que nem todo mundo tem oportunidade de escolher. Sim, Né? sim. É normal, principalmente início de carreira, né? A gente tem pouca experiência, a gente vai onde dão oportunidade pra gente. Também. Né? Mas aí, quanto mais a gente sabe o que a gente quer e a gente vai se especializando, nosso currículo vai ficando um pouquinho mais encorpado, né? E assim, a gente tá falando muito sobre essa parte do currículo, mas eu acho que e esse papo começou porque você falou de processo, né? Fazendo um link com o processo de vendas. Mas, cara, acho que uma das melhores formas de você ir bem numa entrevista, de você se preparar bem, é sim pesquisando sobre a empresa que você vai trabalhar, né? É como começa o processo comercial, né? Você vai fazer uma pesquisa sobre o cliente que você vai atender, né, Lê? Exato, fazer uma pesquisa, procurar entender qual é o principal produto, quais são os principais produtos, como ela está inserida no mercado. Concorrentes. Quem são os principais concorrentes para você poder citar dentro de uma conversa com o entrevistador, né? Eu já participei de algumas entrevistas e recebi perguntas tipo, mas se você fosse falar da nossa empresa aqui, como é que você falaria? Isso na primeira entrevista. Sim. Né? E eu soube ali em virtude de ter feito essa pesquisa. Eu pesquisar sobre a empresa, entender o mercado que ela atua, o principal produto. Eu acho que outra dica importante é você saber comunicar bem as suas experiências. Porque às vezes você coloca que você trabalhou no cargo X na empresa Y, mas dentro daquele cargo X você fez um monte de outras coisas. E às vezes é interessante você citar para o entrevistador que você teve essa outra experiência dentro da empresa Y, né? Você... é você saber trazer os seus pontos e em cima dessa preparação, em cima do teu histórico, você também se preparar bem para as respostas das perguntas que são carta marcada no baralho, né, Dani? Que sempre tem nas entrevistas, né? E isso, Lê, cara, essa questão de o que eu fazia na empresa, né? Tem muita gente que coloca lá, a gente recebe currículo pra caramba, né? Coloca lá o nome da empresa, às vezes não coloca nem o nome fantasia, coloca, né, o nome da pessoa jurídica ali. Sim. Coloca o cargo e embaixo não coloca nem o que vendia nessa empresa. Como que eu vou saber o que vende o nome de uma pessoa jurídica qualquer, né? Não coloca embaixo qual que é o produto, qual que é o serviço, se era B2C, se era B2B, que tipo de mercado atendia, né? Porque se você quer aumentar suas chances, no currículo você consegue fazer isso. Exato. Né? É uma forma de copy, né? É uma forma de você estar se vendendo
pela palavra escrita. Então, poxa, trabalhei na empresa tal. Você pode colocar o nome da pessoa jurídica ali, você pode colocar o cargo que você tinha, coloca lá o tempo que você ficou e aí coloca, poxa, eu trabalhava vendendo tal coisa, atendia clientes XYZ, que tinham determinada característica, eu prospectava de tal forma, ou eu trabalhava com inbound, ou trabalhava com outbound, eu fazia prospecção porta a porta, fazia ligação fria, né? Qual que era o CRM que você utilizava, porque todas essas coisas podem fazer com que o recrutador ache o negócio que ele está procurando. Poxa, eu queria alguém que trabalhar, que tenha experiência nesse CRM, que atenda esse tipo de cliente, que venda serviço, que venda para um determinado tipo de empresa. E isso melhora as suas chances de ser chamado para conversar. Né? Não é um documento só de histórico, é um documento de venda. Né? É quase uma proposta. Isso. Né? É uma apresentação pessoal. Né? Você vai só colocar ali o mínimo possível sobre as suas experiências, você pode colocar lá os resultados que você tinha. Pô, peguei uma carteira de X lojas em 2 anos, tinha 3X. Boa. Né? Entrei, ganhei prêmio de melhor vendedor, né? Coloca essas coisas no seu currículo, vai ajudar você a se destacar dentre os outros currículos, né? Porque, de novo, o currículo é uma análise fria, né? O processo, né, de participação de entrevistas começa no currículo. Quando você se candidata, né? Quando você encaminha o teu currículo para a empresa, né? Então, é muito importante que ele esteja muito bem elaborado, né, com essas informações que o Dani comentou. Eu até citei a questão de ter os objetivos, né, e saber principalmente o que a gente quer, pra gente poder fazer o nosso pitch na hora da entrevista, né? Pra você se candidatar pra vagas que fazem sentido também, que né? Fazem sentido, Você também não precisa participar de todas as entrevistas. Se você não quer trabalhar com tal coisa, não se candidate. Exato. Né? A gente percebe que tem muita gente que tá simplesmente se candidatando em todas as vagas, né? Porque você olha o currículo da pessoa, não tem nada a ver com a vaga que a gente tá recrutando, né, Lu? Na hora que a gente se candidata, né, ainda tem muitas empresas que não publicam os nomes nas vagas. Aí, ok, não tem como a gente, né, direcionar. Ter bola de cristal para saber qual empresa é, qual segmento, enfim, né? Mas tem empresas que sim, que colocam os seus nomes às suas caras, e aí sim, é hora de pesquisar também o que ela vende. Para também o vendedor, ele não ir à toa na entrevista se eu não quero vender aquele serviço ou aquele produto, né? Na hora da pesquisa, já identificar ali se faz sentido para mim o que eu quero também, né? Tá. Então, isso é muito importante. E aí, um ponto também, para mim, na minha visão, muito interessante, na hora que a gente tá pesquisando sobre a empresa, a gente consegue, para poder também, eu acho muito importante isso, né? A questão de vestimenta. Sabe? Na hora da entrevista. Então, quando a gente tá pesquisando sobre a empresa, né, rede social, site, né? Hoje tem muita informação nesses lugares, Tem muita informação, né? Então assim, exemplo prático, né? Para você, amigo ouvinte, né, que quer participar de uma entrevista com a gente aqui, né, Super Vendedores. Aonde que você vai conseguir identificar, né, como que você se veste para uma entrevista com a gente? Entende? A gente tem aqui a nossa marca, Lu? Instagram, né, @supervendedores. É isso aí. YouTube, podcast, né? Então, a gente gosta de colocar nossa marca, assim, numa camiseta, né? Calça jeans, uma coisa mais despojada, né? Então, é uma coisa que ter um pouquinho de atenção para você também ir para a entrevista preparado com a vestimenta também é bem importante. É isso e aí cabe um adendo, hein, Lu? Porque a gente passou por pandemia, a gente tava falando sobre pandemia agora, muitas das empresas estão fazendo processos online, né? Primeira entrevista não precisa ser presencial. Né? E aí a gente recebe todos os tipos de feedback do universo, né? É verdade, é verdade. Pô, tem gente que, cara, né? Não é porque você tá fazendo uma call da sua casa que você não precisa se preparar minimamente, né? Pô, dar uma arrumadinha no cabelo, pedir para as pessoas que estão circulando em volta te darem um pouquinho de privacidade, né? Porque a gente já viu coisas que, meu, não depõe contra, né? Porque se você, principalmente se é uma vaga home office, né? A gente entende que é daquela forma que você vai fazer as reuniões com o cliente. Exatamente. Né? E, cara, sem a mínima condição, né, Lu? Sem a mínima condição. A gente precisa se preparar para uma entrevista online da mesma forma como se a gente estivesse indo para presencial, né? É uma reunião de vendas. É uma reunião de vendas, assim. Não façam entrevista dentro do carro. Eu acho que até dentro da empresa atual que você está trabalhando também pode que, né, não seja tão ético assim.
Então, esteja num ambiente seguro, silencioso, com a tua câmera ligada, com o teu fone de ouvido, com a internet, né? Se prepare com isso, né? Aquele famoso, né, da cintura pra cima, e tá tudo certo, mas se prepare pra aquilo, né? E aí, o que você achou desse conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais da onde a gente tirou esse corte? Então eu quero te fazer 3 convites. O primeiro é pra você ouvir ou assistir o episódio completo. Tem link aqui na descrição pra você assistir no nosso canal do Papo de Vendedor, ou para você escutar no Spotify. Segundo, quero te convidar a conhecer o Programa de Aceleração de Super Vendedores, o nosso treinamento onde a gente vai te ajudar durante 15 semanas a acelerar os seus resultados. Você vai desenhar processo de vendas, você vai ter técnicas de vendas para influenciar o seu cliente durante toda a jornada de compra dele, e a gente vai te ajudar a ajustar o mindset para que você execute as técnicas no momento certo do seu processo. E terceiro, mas não menos importante, conheça o RD Station CRM, a ferramenta que nós utilizamos aqui nos Super Vendedores para gerenciar todas as nossas oportunidades no negócio. Os 3 links estão na descrição deste conteúdo, então vai lá e aproveita. Tamo junto?